Os covardes atacaram algumas tecelãs, libertas que nunca fizeram mal a ninguém. Tudo o que faziam eram criar coisas bonitas. Tem uma tapeçaria que me deram, pendurada sobre minha cama. Os filhos da arpia quebraram seus teares e as estupraram antes de cortar suas gargantas. Foi isso que ouvimos. E mesmo assim, Vossa Iluminada encontrou a coragem de responder ao massacre com misericórdia. Não feriu nenhuma das crianças nobres que tomou como refém. Não até agora. Dani havia se afeiçoado aos seus jovens encargos. Alguns eram tímidos e outros ousados. Alguns eram doces e outros mal-humorados, mas eram todos inocentes. Se eu matar meus copeiros, quem servirá meu vinho e minha ceia? Disse tentando amenizar a situação. A sacerdotisa não sorriu. O cabeça raspada teria alimentado seus dragões com eles, é o que se diz. Uma vida por uma vida. Para cada besta de bronze abatida, ele teria uma criança morta. Dani empurrou a comida no prato. Não ousava olhar para onde Gazar e Kesa estavam, com medo de chorar. O cabeça raspada tem um coração mais duro do que o meu. Eles haviam discutido por causa dos reféns meia dúzia de vezes. Os filhos da arpia estão rindo em suas pirâmides, Chacás dissera justamente naquela manhã. Para que servem os reféns se não quer arrancar suas cabeças? Aos olhos dele, ela era apenas uma mulher fraca. Razéa já foi o bastante. O que há de bom em uma paz que precisa ser paga com o sangue de criancinhas? Esses assassinatos não são obra deles, disse Dani para a Graça Verde debilmente. Não sou uma rainha carniceira. E Meereen agradece por isso, disse Galaza Galari. Eu escolhi colocar essa cena dos livros para a gente conversar algumas coisas sobre a Daenerys. Primeiro, o quão ela é diferente da Daenerys da série. E eu não tô falando só da última temporada. Acredito que da sexta em diante ela já demonstra coisas que não parecem muito com a Daenerys dos livros. Não se engane, eu acredito que a Daenerys vai abraçar o seu lado fogo e sangue, mas eu não acho que isso vai mudar todo o íntimo dela. Eu não acho que a Daenerys é perfeita e sem defeitos em sentido moral, como alguns fãs acham. Eu até acredito que ela é um pouco hipócrita e inocente em algumas coisas. Nos livros, ela até permite que eles questionem as crianças, por assim dizer, em busca de informações, mesmo entendendo que por elas estarem com ela, elas não sabiam de nada. Mas ainda não dá pra ver ela fazendo o que ela fez na série pelo motivo que ela fez na série. Não faz sentido com a personagem que foi apresentada durante 5 livros, mesmo que ela abrace seu lado fogo e sangue. E aí nós chegamos na segunda parte dessa conversa, que é a Daenerys falhando novamente como rainha por causa de sua bondade e por causa de sua inocência. Infelizmente, convidados ou reféns servem para você machucá-los caso os pais não obedeçam. Se você pega reféns, você tem que estar disposto a fazer isso. Ou, no mínimo, deve parecer disposto a fazer isso aos olhos das pessoas, para que elas não fiquem tentadas a desobedecer. E, infelizmente, a Daenerys acaba falhando nisso. Isso a torna uma boa pessoa, mas não a torna uma boa líder. Se você faz uma ameaça desse calibre, você tem que cumprir, senão as pessoas não vão lhe temer e não vão lhe respeitar, porque a sua palavra não vale de nada. Como líder, ela quer ser amada, e para quem me acompanha sabe que eu admiro isso, mas um líder também precisa ser temido e respeitado. É só ver o que aconteceu com Tytus Lannister, o pai do Tywin. As pessoas percebiam a sua fraqueza e pegavam dinheiro sem intenção de devolver, além de rir e fazer piadas abertamente sobre seu sucerano. E isso culminou na casa Rhaenys e Tarbeck se rebelando contra os Lannister. A mesma coisa está acontecendo com a Daenerys. Eles percebem que ela é bondosa demais e acabam se aproveitando disso para se rebelar cada vez mais e destruir tudo que ela conquistou em Meereen. É por isso que eu quero ver ela um pouco mais fogo e sangue, porque ela tem que tomar uma atitude decisiva e severa com relação a isso, porque senão ela nunca vai conseguir governar e nem realmente libertar as pessoas. E isso não significa ser igual à série em que ela começou a matar pessoas que ela disse que queria libertar. Depois que ela se propôs a ser uma libertadora, ela vai ter que ir até o fim, senão isso vai perseguir ela de todas as formas possíveis para todo o resto de sua vida. E eu não tô nem falando da consciência pesada, eu tô falando de todas as pessoas que juraram ir contra ela. Muita gente em Essos quer destruir a Daenerys e seus dragões.
Ela precisa acabar com essas pessoas antes de ir para o Westeros. Senão, mesmo que ela consiga conquistar o Westeros, ela não vai ter paz. Além disso, ela não tem um exército tão grande quanto na série. Tudo indica que os escravos de Volantes vão se juntar ao exército da Daenerys, porque eles ainda estão esperando por ela. E militarmente seria maravilhoso para ela, porque eles têm muitos navios e a maior parte do exército de Volantes é composta pelos escravos. Então ela vai ter pessoas que sabem navegar e lutar. Então, já que ela começou isso, ela vai ter que terminar. A narrativa dela está se encaminhando para isso. Não faria sentido o Martin mudar a essa altura do campeonato, tanto para o bem dela fisicamente e para a progressão de sua narrativa, quanto para a conquista dela de Westeros. Só que aí ela vai ter 3 novos problemas. O primeiro é que parte de seu exército vai ser de escravos e isso vai fazer ela ser muito mal vista em Westeros. Ela não sabe, mas em Volantes ela tem o apoio dos sacerdotes vermelhos fazendo campanha e trazendo cada vez mais pessoas para a causa dela. Em Westeros ela não tem nenhum apoio real. Ninguém tá fazendo campanha para os Targaryen, principalmente porque cada um tá com seus problemas. Por ela não ter pessoas experientes ao lado dela aconselhando ela a fazer uma boa campanha, as pessoas vão ficar horrorizadas quando ela chegar com vários escravos, mesmo que eles sejam libertos por ela. O segundo problema é a quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas ela tiver, mais difícil vai ser para ela alimentar e organizar todo mundo. Por exemplo, o Robb tinha uns 12.000 homens quando saiu do norte, mas ele estava marchando para as terras fluviais, onde ele tinha apoio dos Tully e tinha muita comida. Melhor ainda, ele tinha homens como Roose Bolton, Rickard Castark, Grande John Amber, a própria Catelyn Tully e Bryden Tully, entre outros, para dar conselhos de guerra e ajudar a liderar o exército, porque uma pessoa só não consegue. Quem a Daenerys vai ter para ajudar ela a liderar esse futuro grande exército, além de Barristan Selmy, Cabeça Raspada e Verme Cinzento? E dentre esses, qual deles que vai ajudar ela a administrar comida para todos? Será que ela vai confiar no Victarion Greyjoy, no Tyrion Lannister, em sacerdotes vermelhos como Mocorro e Benerro? E aí surge o terceiro problema, o preconceito de Westeros. Em Westeros, a escravidão é proibida, e eles não sabem que a Daenerys libertou os escravos. Eles sabem que ela comprou os Imaculados. Se ela aceitar a ajuda de Victarion Greyjoy, ela vai ser mal vista porque os Nascidos de Ferro são mal vistos e estão atacando várias partes de Westeros atualmente. Eu não sei se vocês lembram, mas Tyrion é um assassino de parentes. Ele matou o Tywin, e ele não tá muito bem da cabeça. Se ela aceitar a ajuda dele, além dela ser mal vista, ele pode acabar fazendo ela queimar a cidade. Mas vamos dizer que ela lembre de todos os conselhos de Quaithe e os interprete corretamente, não confiando em nenhuma dessas pessoas. O Westeros não vê outras religiões com bons olhos. Foi por isso que o Aegon acabou se convertendo à fé dos Sete, porque é a religião predominante. E cada povo que está indo com a Daenerys tem uma religião diferente e dificilmente eles vão se converter à fé dos Sete. E isso vai ser um problema, principalmente agora que por causa da Cersei a fé militante se armou novamente. Será que ela vai estar pronta para lidar com o preconceito e uma guerra religiosa? Na minha opinião, ela não vai estar. E eu não acho que só queimar o septo de Baelor como foi na série vai acabar com a fé dos Sete ou com o preconceito das pessoas. Com os outros cada vez mais se aproximando, eu não acho que ela vai ter tempo, oportunidade e apoio suficiente para se transformar em um Maegor ou em um Jai Harris. Daenerys é uma ótima personagem e ela tá fazendo tudo o que pode, mas ela não foi treinada e nem tem apoio para governar. Quando eu falo essas coisas, eu não estou tentando rebaixá-la. Pelo contrário, por causa disso, tudo que ela conquistou e vai conquistar é totalmente mérito dela. E sinceramente, ela teve uma ótima evolução como personagem, como pessoa e como governante. Só que quanto mais eu leio, quanto mais eu analiso, mais pessimista eu fico com relação a ela. E nisso eu nem tô contando a possibilidade da teoria que a conspiração dos mestres é verdade. Porque se for verdade, o que impede deles fazerem isso com a Daenerys, que teoricamente tá sozinha no mundo? Os mestres têm formas muito mais sutis de acabar com uma dinastia do que o povo de Meereen. Uma vírgula errada aqui, uma tradução errada ali,
Um pingo a mais de sono doce para ela descansar. Tanásia misturada na comida para impedir que ela engravide. Um cochicho dizendo que ela é parecida com o pai. Mestre Myron tá indo ao encontro dela, mas será que ele é o suficiente? E mesmo se ele for, a Daenerys vai confiar nele depois de tudo? E os Hightower que teoricamente estão praticando magia? E a Leras e Sen que estão estudando na cidadela? E o Euron que tá tentando entrar lá? E o Berrante de Dragão? E o jovem Griff que já está em Westeros conquistando e talvez seja mais aceito do que a própria Daenerys? Vocês já pensaram sobre isso? E lembrem-se, pessoal, Dorne ficou fora dos Sete Reinos por uns 200 anos, mesmo existindo dragões do tamanho de Balerion e Veiga. Eles derrubaram Meraxes. E quando eles ofereceram um acordo político com a Daenerys, ela negou e se casou com Rhaegar. O Quentyn provavelmente morreu ou vai morrer, e a Arianne está indo se encontrar com o Aegon. E os dragões da Daenerys são pequenos comparado aos dragões dos conquistadores. Será que os Dothraki vão ser o suficiente para sobreviver e capturar Dorne para Daenerys? E ela vai conseguir manter Dorne no domínio dela? Porque Daeron Targaryen conseguiu conquistar Dorne, mas ele não conseguiu manter e depois foi morto pelos Dorneses. É claro que sem contarmos com o inverno que acabou de chegar em Westeros. E além de trazer os outros, ele pode ser o mais rigoroso e longo em muitos anos. Vocês entendem a situação que ela se encontra? Porque mesmo que ela sobreviva aos outros, conquiste o Trono de Ferro, consiga controlar todos os três dragões, eu não consigo ver ela fazendo um bom governo. E nem é por culpa totalmente dela. Mas é claro que eu posso estar totalmente errada e me surpreender. Eu realmente queria saber a opinião de vocês e entender em que elas são embasadas, porque atualmente, depois da série, tudo que eu vejo é a Daenerys merece ser rainha porque ela sofreu demais, porque ela é a herdeira legítima do trono, porque ela se importa, mas ninguém me diz o depois dela sentar no trono. Um depois realmente embasado em tudo que nós vemos dela dos livros. Como vocês acham que ela vai conquistar, manter e administrar Sete Reinos? Ou vocês acham que ela está ligada apenas ao fim da longa noite? Ou que ela vai estar ligada com o fim da escravidão e com a separação dos reinos? Eu realmente quero ouvir a teoria de vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Vamos tentar achar uma solução para Daenerys?